Olá, doutoras, doutores, senhoras e senhores. Vamos abordar hoje um tema muito importante e que pode surtir efeito adverso contra um profissional da saúde. Seja ele médico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, ou seja, aquelas pessoas que estão envoltas diretamente no regime da saúde. Quando eu falo no regime, eu estou dizendo sobre os assuntos inerentes à saúde. Um hospital, um consultório, uma clínica, uma farmácia, farmacêutico no ambiente hospitalar. Que é a validade do TCI, Termo de Consentimento Informado, e o que deriva desse TCI? Será que o TCI que nós estamos acostumados a ver encostado nos autos de processos administrativos, processos judiciais, ele é bem quisto, ele é bem visto por um juiz de direito, promotor de justiça? Eu creio que não. Ou melhor, eu tenho certeza que não. O nosso judiciário tem observado que esses termos de consentimento informado não são nada mais do que uma espécie de contrato de adesão. E por que isso? Porque, na verdade, esse TCI, ele é entregue ao paciente no momento em que ele se interna, ou seja, na recepção de um hospital e sem qualquer assessoramento de um médico da equipe ou do próprio médico que vai operá-lo. Se eu falo de um TCI, eu falo numa situação pretérita, que é o encontro do paciente com o seu médico, onde nós teremos uma anamnese. Desta anamnese nós teremos aí uma hipótese diagnóstica. Dessa hipótese diagnóstica nós teremos então a colheita de alguns exames que são requeridos por um médico e depois um diagnóstico efetivo e um prognóstico. O que eu tenho observado, e muitos médicos conversam comigo nesse sentido: Jaime, eu não tenho tempo para desenhar para o paciente conforme você diz nas suas palestras. Eu não tenho tempo para escrever. Eu sempre digo aos médicos o seguinte: é preferível você se readaptar ou se readequar à necessidade hoje para um futuro em eventual processo administrativo, civil ou penal. O que ocorre? Muitas vezes o paciente tem um diagnóstico, faz alguns exames que comprovam aquele diagnóstico e o caso é de uma terapia ou de uma terapêutica cirúrgica. Os médicos não explicam para o paciente como será feita esta cirurgia. Quais são os riscos inerentes a esta cirurgia? Como ele deve proceder no pós-operatório? Se é uma cirurgia eletiva, como ele deve proceder no pré-operatório? Como ele deve se preparar para isso? Mais do que isso, os médicos não estão acostumados a trabalhar com a verdade sobre o evento morte ou sobre a possibilidade de um evento morte num procedimento cirúrgico, seja dentro do procedimento ou no pós-cirúrgico. Eles não passam essas informações para os pacientes. Pior do que isso é a ausência de informação desses médicos em informar ao seu paciente e aos seus familiares uma coisa muito simples. Será que toda cirurgia ela obedece o mesmo rito? Ela obedece àquela questão da simplicidade da cirurgia? Eu pediria aos senhores que me apontassem um único procedimento cirúrgico que não tem risco. Eu já vi processos de pacientes que foram a um dentista e uma simples anestesia
para a extração de um dente e o paciente entrou em óbito. Existe, então, algum procedimento cirúrgico que não haja o risco de óbito? Que não haja o risco de uma surpresa no momento em que eu abro esse paciente? Eu tenho certeza que haverá sempre esse risco do médico ser surpreendido. Se há o risco desse médico ser surpreendido, por que esse médico não informa esse risco ao paciente e divide com esse paciente, com seus familiares, a possibilidade ou a probabilidade desse risco? Por uma razão muito simples. Nós estamos aí com alguns casos que nós estamos defendendo alguns médicos e outros nós estamos defendendo os interesses de pacientes, e que no decorrer da cirurgia houveram intercorrências que obrigaram esses médicos a adotar uma postura modificando aquela tratativa inicial, que foram surpreendidos com alguma coisa diferente no momento em que eles abriram esse paciente que estavam operando. E essa surpresa não foi detectada premonitoriamente através dos exames de imagem. Portanto, é necessário que os médicos, em caso de cirurgias, desenhem para o paciente, façam um relatório pormenorizado para esse paciente, como será feita a cirurgia, por que vai ser feita essa cirurgia, qual é o tipo de anestesia que eu vou usar, quais são os produtos que eu vou utilizar nesse paciente e, principalmente, trabalhar com aquela situação chamada imprevisão. Ou seja, algo imprevisto pode acontecer. E se eu estiver trabalhando no corpo de um paciente, operando esse paciente, e ocorrer algo que fugiu da minha análise ou da minha anamnese pretérita que culminou com esse diagnóstico, eu não vou poder parar a minha cirurgia, fechar o paciente, tirar ele do sono, da anestesia e perguntar a ele: olha, aconteceu esse probleminha, eu posso abrir o senhor novamente e continuar o meu trabalho? Eu não tenho condições de fazer isso. Mas, em contrapartida, se eu não anuncio a esse paciente essa possibilidade, a dúvida que fica é: houve um erro médico ou não? Houve um erro personalíssimo de um médico ou não? O paciente estava sabendo dessa possibilidade? Os familiares desse paciente estavam sabendo desta possibilidade? Discutiu-se a miúde esses procedimentos? Discutiu-se a miúde com esse paciente as probabilidades de acertos e de erros, os percentuais? Probabilidade desse paciente ficar com algum defeito físico, aparente ou não aparente? Probabilidade de eu abrir esse paciente e encontrar outra situação dentro desse paciente que me obrigue, inclusive, a uma cirurgia mutiladora? A resposta correta é: se este médico foi zeloso, foi cuidadoso, explicou todas essas probabilidades e possibilidades a esse paciente, não só verbalmente, mas principalmente em relatório próprio e até mesmo no TCI, que o que se vê hoje no TCI é um contrato de adesão que tem um campinho lá em branco, onde esse médico escreve o tipo da cirurgia e diz que o paciente foi orientado. Só que esse TCI é entregue para o paciente no momento da internação dele, lá embaixo, para uma recepcionista, que não é médica. E não tem nenhum médico ali para assessorar o cara, para dizer: olha, não, o senhor tem certeza que o senhor quer operar, o senhor já conversou, tem alguma dúvida? Não tem.
Se esse médico foi zeloso e cuidadoso, e se ocorreu alguma intercorrência, desde que não seja erro, mas um fato imprevisto, esse médico não vai sofrer nenhuma reprimenda. Por quê? Porque ele cumpriu o dever de informação. E se ele não informou, ou se só informou verbalmente e não tem por escrito, ele vai responder por um processo. Por quê? Porque ele se descurou, ele foi desidioso do seu dever de informação, e esse dever de informação está previsto no Código de Ética Médica. O médico tem que aprender, e quando eu falo médico, senhores, hoje eu estou me reportando a uma questão cirúrgica. Eu falo do médico, eu falo do cirurgião dentista, que lidam com essa situação todos os dias da sua vida. E aí entra uma questão muito séria, porque de repente, por essa falta de observação do dever real de informação, o médico acaba por induzir em erro o paciente a fazer uma cirurgia. Exceção feita nos casos de urgência ou nos casos de emergência, que não tem o que fazer. Eu vou ter que pegar o paciente, jogar ele no centro cirúrgico, vou ter que abrir o cara e vou ter que operar. E vou ter que fazer o possível para tentar salvar esse paciente, minimizando os impactos dos traumas que ele sofreu ou da patologia que ele se achegou ao hospital. Nesse momento, eu livro o médico de toda e qualquer responsabilidade sobre o dever de informação, porque eu estou trabalhando sobre uma situação de urgência ou emergência. Lembrando aos senhores que quando eu falo de urgência, eu falo em internação zero. O que é internação zero? Ou eu faço, ou eu faço. Ou então aquele caboclinho ou aquela caboclinha vai morrer. Ou vai ficar com sequelas pro resto da vida. Não é fácil, senhores. Eu digo sempre isso nas minhas aulas para os advogados que estão hoje trilhando aí a área do direito médico, fazendo uma especialização nessa área. Não é fácil acusar o médico. Não porque nós não detenhamos condições práticas e teóricas para fazê-lo. Não, não é isso. Até porque quando o advogado vai entrar com uma ação de responsabilidade civil por erro médico ou erro personalíssimo do médico, ele não o faz sozinho. Para confeccionar a sua petição inicial, ele deve estar amparado pelo seu perito assistente desde o início, na abordagem da análise do prontuário do paciente, observar como ocorreu os tratamentos ou como ocorreram os tratamentos desse paciente, observando se o diagnóstico desse paciente e o prognóstico conversam com os fármacos que foram dispensados, conversam com os exames que foram laudados. Existem casos, senhores, de falso positivo. Existem casos em que o exame de imagem demonstra uma situação, mas o paciente está assintomático, total ou parcial. E que não seria um caso de uma abordagem radical cirúrgica, mas um caso de uma abordagem terapêutica ou fisioterapêutica. E por que você leva esse paciente, então, a um centro cirúrgico? Hoje em dia, senhores, a ideia é tentar reduzir os procedimentos cirúrgicos, até por conta dos próprios riscos inerentes à vida dessa pessoa. O risco de infecção, os riscos de efeitos iatrogênicos, efeitos adversos colaterais. Nós temos que nos espelhar, e aqui, me perdoem que muitas vezes eu uso nós temos, eu tenho que abrir. Não, por favor, não pense que eu sou médico, eu não sou médico. Eu sou advogado especialista em direito médico, biodireito, bioética, ética médica. Sou professor nessas cadeiras. Eu digo isso porque, às vezes,
até para mim é pesaroso promover uma ação contra um médico. Porque muitas vezes a gente percebe que esse médico ele tem uma história de vida. E uma história linda. Entre os momentos acadêmicos, a sua formação, a sua especialização. Mas às vezes, e não raras as vezes, nós esquecemos que nós somos falíveis. E ser falível, às vezes, é deixar para depois algo que você tem que fazer agora. Dever de informação. É possível ao médico se descurar, se desobrigar desse dever? Se esse médico faz isso, ele está se cometendo um suicídio contra a vida social e profissional dele. E aí não adianta clamar ou depois ofender o advogado. Olha, essa peça processual foi feita por um advogado que não é médico, um curioso. Não, doutor. Não fala isso não, doutor. Faça primeiro a sua meia-culpa. Não se esqueça, doutor, que o advogado, para confeccionar a peça propedêutica ou a petição inicial, ele não o faz sozinho, doutor. Ele se acerca de cuidados, ele estuda o caso, ele vai na internet, no Dr. Google da vida, ele busca informações, ele se acerca com a sua equipe de médicos peritos para analisar aquele caso em questão e poder fazer uma petição inicial, provando ao juiz, ou iniciando uma prova de que ali realmente houve um erro, seja médico ou personalíssimo do médico. A pergunta que não quer calar é: o procedimento cirúrgico e os traumas inerentes a eles podem até ter previsão legal ou previsão na doutrina. Eu posso encarar não como um erro, mas eu devo encarar como um erro no momento em que eu não fui informado que existia a possibilidade de eu carregar para sempre um trauma. Não foi dado a mim o direito de escolher. Qual é o caminho, doutor? Olha, se eu te operar, o senhor poderá ficar com essa sequela, com essa limitação física. Se eu te operar, o senhor pode perder um membro ou função. Se eu te operar, eu posso salvar a tua vida, mas o senhor vai ficar com sequelas estas e as resto da vida. O direito é meu de resolver se eu quero ou não. É do paciente a resolver. Está lá no artigo 15º do Código Civil, doutores, senhoras e senhores. O direito à vida é meu. Eu disponho da minha vida. E não é o médico que vai dispor sobre a minha vida. Não é o cirurgião dentista que vai dispor sobre a minha vida. Eu é que vou dispor. Permitam-me decidir sobre o que eu quero, mas sejam leais a mim. Me expliquem, desenhem como será esse procedimento cirúrgico, o que vai ser utilizado, quanto tempo mais ou menos de cirurgia, quanto tempo eu vou ficar no SRPA, no Serviço de Recuperação Pós-Anestésica, quais são as drogas que eu vou tomar para esse evento e depois desse evento, quais são as possibilidades de eu carregar uma injúria física no meu corpo pro resto da minha vida, que muitas vezes me torna incapaz para a vida profissional, para a vida social, para a vida familiar. E eu passo a ser um zumbi, andando por esse mundo de meu Deus, sem saber o que fazer, como fazer, e desassistido até mesmo do órgão governamental chamado SUS. Doutoras, doutores, médicos, médicas, profissionais de saúde, doutores cirurgiões, dentistas. Tenho grandes amigos, tenho uma paixão enorme pela medicina, um respeito enorme pela medicina, pelos profissionais da saúde. São verdadeiros guerreiros,
muitas vezes lutando sem ter as armas próprias para lutar, mas muitas vezes pecando pelo seu dever de informação. No próximo vídeo, nós vamos bater um papinho sobre procedimentos cirúrgicos. Forte abraço, Deus abençoe.